Dani? E aí? Tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Vai entrando. Deixa eu chamar a nossa convidada. Ué, tá dizendo que a Dani não pode participar aqui. Vou tentar chamar Thiago Kidrick. E aí, Fabiano? Eu acho que ela tem alguma limitação. Ah, aqui. Acho que agora vem. Gabriel, não é estilo, é que eu não cortei meu cabelo. Tô escondendo ele. Dani? Opa, opa, só um pouquinho. Tá. Ah, agora sim. Eu não tava conseguindo te puxar aqui pra live. É que eu tinha acessado pelo notebook e o Ah, Instagram no notebook é meio estranho. Ele é, não não, ele funciona não tem direito. todas as funções e tal. Aí, no fim das contas, vou desistir do Facebook e ficar no celular. O Deixa eu celular é só, melhor, ten- né? deixa eu só tentar ligar o fone de ouvido, que eu acho que vai Claro, melhorar para vocês, tá? Só um pouquinho. tranquilo. A Luísa tá aí também. Vou deixar vocês olhando para o teto um pouquinho. Não tem problema. É isso aí, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Bem tranquilo, informal. Pronto, agora sim. Já, já puxei o meu chimarrão aqui. Ó, eu tô no Primeiro, Dani. chazinho. Ah, no chazinho. É, hoje eu tô só no chazinho. Te Chimarrão já foi de agradecer. manhã. Deixa eu te agradecer por aceitar o meu convite, né? Do Imagina, eu que Gustavo agradeço a Convida. honra. Olha Gustavo só, Bioto convida. que chique. Mas eu tenho elaborado essas lives, né? Até como um Uhum, complemento lá para os meus alunos, né? Do curso de Direito, do curso de Segurança Pública também, para a gente abordar alguns assuntos assim que são relacionados às disciplinas que eu leciono, né? sim. Filosofia do direito, ciência política, história do direito, né? Fundamentos sociais do direito. E aí eu resolvi te convidar porque, né? Tu és uma figura pública, né? Afinal de contas, Puxa. participa de debates acalorados na rádio, na TV, né? Nossa, pois é. E tem bastante conhecimento nessa parte histórica, né, da filosofia, dessas questões também. Deixa eu até vou aproveitar e vou ler aqui o teu perfil que eu coloquei, inclusive, no, no folderzinho da live, né? É bacharel em Uhum, administração de empresas com ênfase em análise de sistemas pela PUC. Também é bacharel isso. em direito, né? Aham. E consultora de administração de bancos de dados Oracle. Oracle, Falei certo? isso, exatamente. Falou certo, é isso aí. Mas assim, eu queria que tu te apresentasse um pouco também, né? Falar desses teus estudos e aí já vamos introduzir o tema que a gente escolheu para falar. Que é um tema relevante até para o Perfeito. momento atual, né? Aham, com certeza, né? Porque a gente atualmente vive uma série de contradições, né? Porque em decorrência de todo um processo histórico, né? A gente que está vivendo hoje pensa que a coisa começou a acontecer ontem, né? E não é Exatamente. verdade, né? Nós somos uma consequência aí dos últimos 300 ou 400 anos de história de maneira mais imediata, né? O desenrolar dos acontecimentos é muito mais longo, mas a gente tem que se situar assim. Então, só para o pessoal saber quem eu sou, assim,
Eu trabalho com informática, mas sempre tive essa paixão pela área de humanas, tanto é que estudei direito, me formei em direito. E dentro do direito eu passei a ter contato e conhecimento com uma série de outras disciplinas, né, que não faziam parte da minha formação original, mas faziam parte do meu gosto pessoal, vamos dizer assim, que é história, filosofia, teologia, né? Teologia. Uhum. Então, a partir dessa fisgada que o direito me deu, aí, dessa introdução, eu comecei a me aprofundar em alguns aspectos, né? Então, por isso que a minha sugestão de tema foi justamente a gente tentar tratar essa coisa de como o iluminismo entra na nossa história atual, né? Como é que esse Perfeito. processo todo começou e quais são as contradições dele, né? Inclusive esse nosso problema aí, tá? Essa nossa dicotomia entre verdade e ciência, que é uma coisa Exatamente. que começou a me abrir os olhos, assim, eu tenho que fazer um tributo aqui ao professor César Saldanha, porque graças às disciplinas que ele me deu nas aulas lá de teoria do Estado, sociologia do direito, né, eu comecei a enxergar melhor todo esse processo histórico. Então Ótimo. fica aqui a minha lembrança ao professor César Saldanha, que formou várias gerações. Mestre. Mas, nossa. Mas então, aproveitando esse teu, digamos assim, esse teu iluminismo racional que tu teve com as aulas dele, trazer para a gente um pouco dessa ideia, assim, vamos falar um pouco mais, eu acho que vai ser quase uma evolução histórica do pensamento, né? Desde o Uhum, que era isso. conhecido como verdade, né? Que Uhum, andava, inclusive, muito junto com a ideia do direito, né? Da justiça, do correto, né? Do... E eu queria que tu, então, trouxesse, assim, a ideia é partir do iluminismo, mas não tem como a gente não tratar da antiguidade também, né? sim, Porque perfeito. também, como tu muito bem colocaste no início, tudo é intercalado na história, né? Uhum, As coisas exatamente, não Anish. surgem assim por acaso, né? Do nada, né? Nem caem do céu, né? Ó, a Ana tá aí Então, também. isso, a Ana entrou também, que bom. Ó, olha a responsabilidade, né? Mas a gente tem que retroceder um pouquinho, bastante, né? Até bem antes do iluminismo, quando a gente pensa um pouco nessa questão de verdade, em primeiro lugar a gente tem que ver como é que o ser humano se enxergava, né? Porque atualmente nós somos indivíduos, nos consideramos indivíduos, nos vemos individualmente perante Uhum, as outras pessoas, o mundo, o universo, etc., né? Mas nem sempre foi assim na história humana, né? Porque o ser humano na antiguidade ele não se enxergava fora do contexto da sua tribo. Eu não gosto de usar a palavra coletividade porque ela está bem distorcida, né? Mas sim, é bem isso. O ser humano se enxergava dentro de um contexto social e dentro de um contexto natural. Ele não se enxergava como indivíduo. Então, o principal problema do ser humano na antiguidade, do homem na antiguidade, era que tudo era completamente adverso. O ser humano era pouco mais do que um animal, no sentido de que ele conseguia fabricar suas próprias ferramentas, etc. Mas ele estava tão exposto e sujeito ao meio quanto o restante dos animais. Não fosse a perfeito. possibilidade de fazer fabricação de armas, etc. Né? Tanto é que nos povos antigos, na medida em que foram se organizando, os povos antigos tinham uma pena que era. Houve uma época mais recente que foi chamada de degredo. Agora me foge a Uhum, palavra original, né? Mas a pena máxima era a pessoa ser expulsa da sua comunidade. Né? Por que isso? Porque se o infeliz tivesse o azar de ser expulso da sua comunidade, ele dificilmente sobreviveria sozinho. Ele teria que ser assim um super-homem para conseguir sobreviver a animais, intempéries, falta de alimento, né? Dentro do seu grupo social, dentro da sua tribo, do seu clã, o ser humano tinha todas as condições para sobreviver, porque ele não estava sozinho,
né? Os grupos humanos já começavam a ter os seus rebanhos, já começavam a cultivar um pouco, mas os povos nômades tinham rebanhos, e daí eles já Uhum. conseguiam tirar o seu principal alimento, né? Então tudo era muito coletivo. As Certo. pessoas tinham que viver dentro do seu grupo familiar, e o seu grupo familiar era super estendido. Não era essa coisa que nós temos hoje, que a família é pai, mãe, filhos, né? Atualmente é pai, mãe e um filho, e olhe lá, Sim. né? Ou quando não tem filho nenhum, enfim. Então, nesse tempo antigo, o ser humano era a sua tribo, e o seu grupo familiar era extremamente grande, né? Justamente por uma questão de proteção. Na Perfeito. medida em que nós vamos saindo da antiguidade, as pessoas vão se organizando em cidades, né? E esse nível de proteção aumenta no sentido de ter as cidades-estado, né? As cidades normalmente muradas, justamente para a gente ver como o ambiente era adverso para o ser humano. As cidades tinham muros, né? Os reis eram reis da sua cidade, etc., e tinham o seu exército para defender aquela cidade, né? Então, continuava havendo essa. Embora o contexto social tenha mudado um pouco, da tribo, clã, para o conceito de cidade-estado, né, não mudou muito a relação do ser humano com o ambiente. O ambiente continuava sendo adverso, a natureza continuava sendo inimiga. Claro que na Perfeito. medida que a tecnologia da agricultura, dos animais começou a evoluir, essa relação também com a natureza foi se modificando, tá? Mas ela passa a ter uma mudança substancial, basicamente na Revolução Industrial, quando o ser humano Uhum. passa a enxergar que domina a natureza, ao invés de ser dominado por ela. Porque mesmo na Idade Média, né, em que já havia uma tecnologia muito mais avançada, apesar de todos os. Não tem como a gente passar aqui toda a questão histórica Sim, de mudança não da Idade temos tempo. Antiga para a Idade Média, né? Mas vamos considerar assim, a grosso modo, que tecnologicamente a Idade Média era mais evoluída em certas Evoluída. coisas, Uhum. né? Em certos aspectos tecnológicos aqui especificamente, né? No domínio da Porque técnica, né? houve um momento de queda disso no fim do Império Romano e depois uma retomada muito gradual. Então, vamos ter que simplificar, tá? Mas também havia a questão dos grupamentos em Não, feudos não para te que o ser preocupa humano se protegesse. com esses saltos aí, né? Não te preocupa. Vamos ter que fazer por saltos, tá? Então, as pessoas se organizavam lá nos feudos, porque os feudos protegiam aí da natureza também, mas também aí das invasões dos outros povos, Certo. né? Então ali sai das cidades-estado, mas a gente vai para a organização feudal, em que o camponês está protegido pelo senhor do feudo com seus exércitos, com seu grupo de soldados, né? E havia uma relação de troca ali muito importante, que é quando se coloca, se fala da Idade Média, né, se coloca muito esse viés de exploração, de relação de exploração, como se fosse uma relação capitalista, coisa que não era, né? A gente não pode pensar na Idade Média, na relação entre senhor e servo da gleba, como uma relação entre patrão e empregado, né? Porque ninguém era santo naquela época como ninguém é santo agora, mas existia dentro dessa relação senhor e servo, a noção de que o servo estava vinculado à terra. O senhor feudal não podia simplesmente chegar e Isso. expulsar o seu servo. E havia uma A relação de propriedade tinha obrigação. um, a propriedade tinha Oi? a propriedade tinha uma função e um caráter muito diferente também, né? Exato, exato. Não, e o senhor tinha suas obrigações, ou seja, o servo dava uma parte bem substancial da sua colheita, etc., para o senhor, mas o senhor tinha a obrigação de defender o servo. Exatamente. Então, não é claro que Era uma poderia troca ali, né? haver, era uma relação de troca e de proteção mútua, vamos dizer assim, com vantagem para o senhor, obviamente, né? Sim. Então, continua essa relação. O ser humano medieval, o homem medieval, ele entendia muito que estava submisso às forças da natureza. Ele não conseguia se entender como alguém que dominava a natureza, porque ele dependia, por exemplo, da seca, das chuvas, né? Tudo era importante para que a sua colheita desse seus frutos, etc.
Então havia também essa relação de dependência do homem com Deus, que se espelhava nessa relação do homem com a natureza. O homem Perfeito. entendia ser como parte da criação e submisso a Deus, justamente porque ele estava sujeito a essas forças da natureza. E se não houvesse alguém acima de ambos, ele estaria completamente desprotegido. Por mais que tivesse um senhor feudal ali cuidando, aquele senhor feudal era tão criatura quanto ele. Né? Essa relação, ela se perde no momento em que a gente passa pelo período do Renascimento. Porque aí começa um desenvolvimento tecnológico científico, não dá para dizer ainda científico no nosso conceito Sim. de ciência, tá? Mas já começa a haver um desenvolvimento de descobertas a respeito do funcionamento do universo, observação de planetas, a Terra gira em torno do Sol, né? Não é mais o Sol que gira em torno da Terra, não existe uma Terra imóvel, a Terra é redonda, né? Tem uma série de descobertas, embora hoje em dia Importante, né? muita gente defenda, né? que a Terra é plana, é uma coisa meio estranha, retrocedemos algumas centenas de anos, mas enfim. Tem de tudo. Mas tem de tudo, né? Mas justamente, e até é engraçado, né? Porque essa evolução conceitual, tecnológica, científica, ela se deve muito à Idade Média. Né? As pessoas também, eu vou aproveitar esse pequeno gancho aqui para desfazer, né? A Idade das Trevas parece que não tinha nada lá. Mas as universidades se desenvolveram, foram criadas justamente na Idade Média. Né? Perfeito. A universidade, se não me falha a memória, a Universidade de Bolonha é a mais antiga do mundo e foi fundada no século X. E é engraçado também, assim, porque quando a gente vai ver o que se ensinava nas universidades na Idade Média, né? Basicamente era filosofia, teologia e direito. Eram as três que andavam juntos, né? disciplinas que andavam todas muito juntas, né? Que foram se desenvolvendo a partir dali. E quando a gente for ver os critérios para admissão de uma universidade medieval, eu me arrisco a dizer que, pelo menos assim, para ser otimista, 90% das pessoas que hoje entram numa universidade não entrariam numa universidade medieval. Sem dúvida. Iam ser desqualificadas como estúpidas, provavelmente. E eu estou incluída nisso, né? Porque para uma pessoa, não para ninguém se sentir ofendido, para uma pessoa ser admitida numa faculdade de teologia da Idade Média, ela tinha que saber de cor. Sem ajuda de pergaminho, ou fosse o que fosse, ela tinha que saber de cor algumas obras de Aristóteles, Platão, Agostinho, né? Ou seja, mentalmente ela tinha que saber citar tudo aquilo ali. Era o nosso Agostinho Enem, né? diz... Pois é. Bah, ofendeu todos os medievais agora. Então, não, o nível também era uma, digamos assim, uma pequena parcela dos sábios, né, também, sim, que faziam exato, parte. Era uma pequena parcela que uma pequena parcela que sabia ler, né? A maioria das pessoas não sabia. Imensa maioria das pessoas não sabia. Agora se criou o extremo oposto, né? A faculdade, principalmente em países como o Brasil, faculdade é o mínimo para uma pessoa ter uma chance de empregabilidade. E nem é em grande coisa. Né? Então, se distorceu completamente o ambiente acadêmico e a finalidade da academia. Né? Sim. Mas essa visão, só retornando para o gancho, essa visão de descobertas da astrologia, dos movimentos dos planetas, né? Isso também teve reflexo, né, obviamente, no pensamento do ser humano, né? Que colocou o homem, né, num outro lugar, né? Sim, aí a gente começa a ter aquele deslocamento, né? Assim como se descobriu que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas ao contrário, né? O ser humano passa a querer girar em torno de si mesmo. Isso. E aí no Renascimento a gente começa a ver o antropocentrismo, inclusive nas obras de arte, né?
tem uma iluminação maior sobre o ser humano, a figura humana passa a ser o centro das obras de arte, o centro de tudo aquilo que se escreve, de que se canta, que se fala, né? E vai havendo também uma reação no sentido de entender que a religião é algo supersticioso. Claro que isso não é da noite para o dia, né? Mas quando vai desembocar no iluminismo, esse é o grande conceito, o conceito de que a religião é algo assim supersticioso, pequeno, feito para dominar as massas ignorantes, né? Ou como dizia Cheia de Voltaire, que dogmas. não cheia de dogmas insensatos, né? Que não faziam sentido nenhum. E como dizia Voltaire, era para dominar a ralé. Porque isso também é um conceito que se ensina, assim como se os iluministas fossem pessoas que amavam a população, o que não é verdade, né? Pelo contrário, eles eram extremamente elitistas no pior sentido, ou seja, alguns filósofos eram as pessoas racionais, as pessoas dotadas de razão, aos quais valia a pena ensinar, e que deveriam orientar as massas. E isso acabou desembocando até no conceito da Revolução Francesa, que desembocou inclusive no terror, né, que vai justamente querer modificar a humanidade. Vamos modificar a natureza humana. Né? Perfeito. Porque se tira todos os parâmetros que havia até então, e esses parâmetros têm que ser substituídos por um endeusamento da razão. Exatamente. E aí até se vê, essa é uma coisa bem característica da grande... um certo barbarismo, a meu ver, dessa época, né? Porque se entrava, por exemplo, nas grandes catedrais, e os altares eram destruídos e se colocava estátuas da deusa razão. Né? E a gente não precisa ir longe para ver exemplares desse período num momento um pouco mais tardio aqui em Porto Alegre. Se alguém, por exemplo, visitar a parte histórica dos cemitérios São Miguel e Almas e da Santa Casa, vai ver os túmulos dos nossos positivistas. Ah, sim, sim. Tá? Que são exatamente o culto a Deus, a razão que os iluministas faziam, porque o positivismo é filhote do... É o cientificismo, né, elevado à ideologia, né, à filosofia, né? Exatamente. E isso Exatamente. teve uma influência enorme, inclusive em vários governos nossos, etc., né? Sim, Inclusive o Rio temos um Grande do templo aqui Sul... positivista, né? eu ia dizer isso, o Rio Grande do Sul foi o lugar onde o positivismo floresceu. Nós tivemos aí os governos do estado aí de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, né, que também foram assim uns déspotas esclarecidos, né, embora eleitos, e aí a gente tem que botar muitas aspas nesses eleitos, porque alguém que é reeleito 7 vezes para um mandato, se não me engano é esse o número de vezes que o Júlio de Castilhos foi reeleito, tem alguma coisa errada com essa reeleição, né? O cara era muito perfeito, maravilhoso, etc. Ou ele fraudou todas essas eleições de algum modo. Não é possível. Né? E aí a gente vê os frutos desse positivismo no Rio Grande do Sul até hoje. E esse templo positivista é que no Rio Grande do Sul nós tivemos uma coisa que eu acho que só aqui na França, que foi o florescimento da religião positivista. Né? Sim, E isso teve uma religião. também é uma coisa que não nasceu do nada, né? Porque Rousseau já propunha, na época da enciclopédia e tal, no período iluminista em si, Rousseau já propunha uma religião civil. E isso foi também adotado pelos revolucionários franceses, né? E justamente quem mais proclamava essa República das Virtudes, essa religião civil, era justamente Robespierre, que foi justamente o pior dos revolucionários, né? O que mandou mais gente para a guilhotina e acabou morrendo também. Como é sempre o destino de todos os revolucionários. Eles o poder matam até que muita outro gente, venha. derramam muito sangue nesse processo, depois acabam com o sangue derramado. E não melhoram em nada a humanidade também. Dentro disso, aquilo que a gente se propôs no título, Verdade e Ciência.
Qual é o grande Isso. furo da bala? O que aconteceu nesse processo todo? A humanidade perdeu, nesse meio do caminho, entre a Idade Média e esse período iluminista, que consolidou a razão humana como a faculdade superior a todas as outras, né? A humanidade perdeu a noção objetiva de verdade. A verdade não é mais algo, embora, claro, os iluministas provavelmente, se me ouvissem, não iam concordar comigo, porque eles diziam que existia lá a vontade geral, né? Colocavam uma série de parâmetros ali para se definir como verdade, tinha assim, a questão do desenvolvimento das ciências naturais, né? Então eles criam essa noção de que verdade e verdade científica são sinônimos, né? Uhum. Justamente numa época em como a ciência estava começando, a ciência como nós conhecemos hoje, a partir das ciências naturais, nessa época não se entendia a questão de que a ciência ela passa sempre pela relatividade, não pelo relativismo. Mas toda teoria científica ela é verdadeira até o momento em que encontra outra que a refute. Sim. Através, Mas claro, do método científico. Sim. isso, é isso que eu ia falar. Também há que se levar em consideração, né, que, digamos assim, a filosofia e a teologia, essas outras disciplinas ou essas outras disciplinas de pensamento, né, de conhecimento, né, Uhum. elas não traziam, digamos assim, não carregavam em si certezas, né? Não traziam assim muitas certezas ou que diferenciassem do senso comum. Eu acho que a Uhum. ciência, né? Acredito que a ciência vem através dessa, digamos assim, elevação da razão, né? Como tu bem mesmo colocaste, trazer mais certezas ao homem, né? Que se colocava também num período, né? Que nem tu falou, onde se atacava a igreja, né? Dizendo que ela, que, o Voltaire falou, como tu bem colocou, né? E trazia uma certeza ao homem, né? Que ele não tinha com a religião, digamos assim, ou não era tão palpável, né? Ao Uhum. homem comum, né? Então a Sim. ideia de ver Continua, travou? continua, continua. Não, não travou. Deu uma imagem aqui. Então eu queria que tu trabalhasse um pouco em cima disso. A ciência vem, né? Trazendo uma certeza, né, uma ideia de certeza pelo método científico, mas como tu bem colocou, Uhum. até que venha um outro conhecimento em cima daquele assunto e, digamos assim, tire de circulação ou relativize o conhecimento anterior. Né? Exato, exato. É que aí também é um conceito muito moderno esse de certeza, né? Sim, A gente passa a querer ter certeza em tudo. O que aconteceu nessa primeira fase de desenvolvimento da ciência como nós conhecemos hoje é que se passou a subestimar a filosofia. A filosofia passou a ser uma ciência de segunda ou terceira classe, né? Até que se chegasse a um determinado ponto, e isso muito recentemente, em que se entende que os campos de estudo da filosofia e da ciência enquanto tal são completamente diferentes, ou seja, que existe uma fronteira entre elas e a filosofia pode ir onde a ciência não vai, mas a filosofia não anda muito onde a ciência anda, né? século Até que XIX. isso aí, século XIX, mais ou menos, porque no século XX muito debate aconteceu até basicamente até o fim das décadas finais do século XX. E se a gente for olhar os meios de comunicação mais populares, né, esse debate não aconteceu neles. Continua se Não, não, colocando não. a Sim, ciência exatamente. como a balizadora de tudo. A ciência De nos tudo. dá a verdade. Né? Então, aquilo que eu não posso provar cientificamente, esse cientificismo, é o que continua valendo dentro das camadas populares, né? Dentro vamos dizer assim, do homem médio. Né? Existe Sim. um debate mais elevado, mas ele não chega para nós. Né? O Papa João Paulo II, por exemplo, escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, Fé e Razão, justamente para falar dessa relação entre fé e razão.
né, justamente para mostrar onde, é claro que ele está trabalhando não só filosoficamente, mas também teologicamente, né, mas Sim, justamente para mostrar que não existe uma contradição necessária entre fé e razão, e justamente a filosofia e a ciência não se contradizem necessariamente, né. perfeito. Pode haver, por vezes, algum embate, mas a tendência à verdade que está presente em ambas tem que levar a um denominador comum, né? Justamente porque a verdade é algo objetivo, que não está. A filosofia não é uma disciplina meramente especulativa que vai criar situações de pensamento ou vai criar realidades. E esse é outro problema que acontece entre o renascentismo e o iluminismo, que é o fato de que a gente abandona, a gente, digo, a humanidade, né, passa a abandonar a filosofia grega, passa a abandonar o realismo aristotélico, por exemplo, né, e Uhum. vai entrar com Descartes o idealismo. Aí nós passamos a não saber, a partir da filosofia dele, claro, né, nós passamos a não saber o que efetivamente é verdade, porque eu conheço o que eu penso, e fora do meu pensamento eu não tenho condições de conhecer absolutamente nada. Esse é um pensamento muito perigoso. Exatamente o contrário do que dizia Aristóteles, que diz que aquilo que está no meu intelecto passa necessariamente pelos meus sentidos. Então Sim. eu tenho a realidade como um dado objetivo. E isso foi dito aí por volta de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, quer dizer, nós tivemos uma involução do pensamento filosófico a partir desse momento, né? Justamente por quê? Porque eu perco essa noção da realidade objetiva, o homem se vê como senhor de todas as coisas, né? E aí ele se vê também no papel de poder criar a realidade. Então ele já não sabe mais o que é a realidade. No momento em que ele começa a fazer coisas e dominar as coisas, e a tecnologia lhe permite ultrapassar as suas condições naturais. Tá? Então Perfeito. aí nós temos um problema aí, porque a verdade como um dado objetivo deixa de existir, pelo menos na nossa cabeça, né? E daí para nós, embora passe alguns séculos até chegar a um postulado relativista, mas nós chegamos até a contradição de dizer que tudo é relativo. Que é uma contradição em termos, mas muita gente sai repetindo isso sem se dar conta de que se tudo é relativo, então ao menos uma verdade absoluta existe, que é essa proposição. E aí, portanto, tem que Exatamente. se concluir que é falso, né? Que nem tudo é relativo. Inclusive aquela Né? proposição. Exatamente. Inclusive aquela proposição. Então eu tenho que admitir a partir daí que existem verdades, que existe a verdade. Né? E que Não, me e cabe. a ciência ela vem dar credibilidade também a algumas vertentes ou, digamos assim, segmentos de verdade, por assim dizer, Uhum. né? E a ciência A ela ciência, vem, a ciência séria nunca vai contradizer esse tipo de não, sem proposição. dúvida, mas ela Né? atualmente, né? Ela carrega também uma certa ideologia, né? Eu acho que esse é um dos problemas também, né? Sim, a partir Porque do momento em que se começou o cientificismo, começou um viés ideológico. Se a perfeito. ciência é aquela que determina a verdade, e tanto é que a gente vai ver, por exemplo, quem estuda ali no período da Revolução Industrial, quando se estuda aqueles primeiros socialismos que foram surgindo. Aí surgiu lá o socialismo utópico, tinha mais uma ou duas correntes, não me lembro agora de cabeça, e vai aparecer Marx com seu socialismo científico. Se a gente for olhar bem hoje os critérios, né, para alguma coisa ser científica, tem que passar por um método científico, tem que passar por experimentação, né, tem que ter uma tese que vai ser comprovada ou não, ou refutada por esses experimentos. Não tem nada disso no socialismo de Marx, mas por que ele colocou o nome de científico? Para dizer o seguinte, isto aqui é a verdade. O que eu estou Essa propondo carga para da ciência, né? vocês o que eu estou propondo para vocês é a verdade. Nunca foi experimentado. Todas as vezes que tentaram foi um fracasso, É logicamente hipotético. depois. É totalmente hipotético, para não dizer totalmente utópico, né? Baseado em falsas premissas, inclusive em relação à questão da natureza humana. Né?
Uhum. Mas ele teve que batizar de científico para dizer isso aqui é a verdade incontestável, porque é a verdade, não pode ser, não posso contestar porque é ciência. Eu fiz isso aqui cientificamente baseado. E de onde Marx vem com essa história de socialismo científico? Né? Baseado justamente em postulados iluministas e postulados positivistas. Não diretamente, mas todo esse movimento do iluminismo, do positivismo, iluminismo francês, diga-se de passagem, né? Tudo isso foi Uhum. desembocar no marxismo. Né? Perfeito. E aqui, até só fazendo um parênteses, eu devia ter esclarecido no início, mas a gente está falando especificamente do iluminismo francês, Francês. porque teve o iluminismo britânico e o norte-americano, mas eles foram fundamentalmente diferentes do iluminismo francês. O iluminismo francês tem até o seu laivo revolucionário, e o Isso. britânico e o norte-americano não. Eles têm outros postulados. Por exemplo, no iluminismo britânico e norte-americano, se entendia que havia uma espécie de senso comum e moralidade básica em toda pessoa, todo ser humano. Então não havia aquele conceito de ralé que os iluministas tinham na França. Enquanto que Uhum. os iluministas franceses, eles desdenhavam a ralé. A ralé era incapaz da razão. E aquele que é incapaz da razão é um ser não pensante. Um ser que nem merece ser chamado de humano. E daí vem todos os problemas de autoritarismo, totalitarismo que vão decorrer depois, vão aparecer depois na Revolução Francesa. Sim, se ele não pode chegar ao patamar de ser humano, ele pode ser descartado, né? Exatamente, ele está aí para ser dominado. Esse é um problema. Certo. Então, a gente, né, óbvio, a gente deu vários saltos aí, né? Mas Uhum. a ideia de. A gente tinha colocado aqui para falar um pouco também dessa ideia das contradições, né, do iluminismo. Uhum. Sim, deixa eu fazer um. O pior é que eu coloquei tudo no celular, mas vamos lá, vai de memória agora para eu não. É que eu tô aqui, peguei um resumo através da Gertrude Himmelfarb, vou mostrar para vocês, recomendo. Nesse livrinho aqui, não é tão fininho assim, mas nesse Hum, livro aqui, Os Caminhos, acho que deve estar aparecendo aí tudo ao contrário, né? tá Tudo invertido, é. espelhado. Os Então, caminhos para a os modernidade. caminhos para a modernidade. Aí ela fala dos iluminismos britânico, francês e americano. Tá, então claro que ela vai fazendo por comparações, né? Mas a primeira grande contradição do iluminismo que ela marca, a Gertrude Himmelfarb, ela vai marcar o seguinte: a pretensão da enciclopédia, porque o iluminismo, o marco histórico do movimento iluminista é a publicação da enciclopédia. Isso aconteceu entre Sim. 1751 e 1780, tá? Em mais de 30 volumes ali da chamada enciclopédia, com seus verbetes, e os artigos eram escritos pelos enciclopedistas, né? Aí de Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, né? Aqueles que a gente conhece pelos livros de história. Tá? O Diderot vai dizer o seguinte no artigo Enciclopédia. Né? Qual é a missão da enciclopédia? Coletar todo o conhecimento disperso pela face da Terra. Então já começa por aí. A enciclopédia, o movimento Tem uma iluminista em si, pretensão, né? tem a pretensão de catalogar todo o conhecimento humano. Tá? Para quê? Para tornar conhecida a estrutura geral e para transmitir aos homens que virão depois de nós, diz ele. Né? Resultado disso, e aí vem a maior pretensão de todas, né? Fazer dos homens do seu tempo e de todos os tempos não apenas mais sábios, mas também mais virtuosos e mais felizes. Então eles tinham a pretensão de que, através da razão, através da transmissão do conhecimento, todos os homens seriam mais virtuosos e mais felizes. Né? Se a gente fizer um cotejo aí com Aristóteles, né, o que Aristóteles definia como vida feliz? A vida virtuosa. Vida Mas virtual. não era através do conhecimento,
O homem conhecia as virtudes para praticá-las. E aí Aristóteles define as virtudes como um hábito, que depois São Tomás de Aquino vai retomar essa noção, né? Então, à medida que o homem se torna virtuoso pela prática das virtudes, ele se torna uma pessoa melhor e uma pessoa feliz. Não só em conhecê-las. Não só em conhecer. Ah, que bom, eu sei o que é ser caridoso. Ótimo, perfeito. Se não praticar caridade, esquece. Né? Então, é a prática de virtudes que me torna uma pessoa virtuosa e que vai me tornar uma pessoa mais feliz. E disso a gente tem testemunhos, não necessariamente religiosos, né? De pessoas que pela prática de virtudes, embora eu acho, particularmente, penso que a religião exerce um papel fundamental nessa história toda, né? Porque a partir da fé religiosa, a pessoa se remete a alguém acima dela, e no momento que ela se remete a alguém que está acima dela, ela passa a ter um dever para com esse alguém, e por isso, isso fundamenta a prática de virtudes. Não é o dever pelo dever. É o dever porque existe alguém acima de mim, a quem eu amo, obedeço e que vai me dar o céu. Né? Essa é a estrutura geral do cristianismo, inclusive. Né? Então, existe um motivo para a prática de virtudes. Isso vai me tornar uma pessoa melhor, isso vai me tornar uma pessoa mais feliz, porque houve alguém acima de mim, o Criador, que definiu que as coisas são dessa forma. Né? Esse é outro exemplo das contradições do iluminismo. No momento em que se tira Deus do horizonte, não há nenhum motivo para o ser humano praticar virtudes. E ele aí conhece virtudes, mas e para que vai se sacrificar e praticá-las? E aí a gente vê que o caminhar da história, a partir desses momentos do iluminismo, do positivismo, sempre redundaram em erros, genocídios, infelicidade. Né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que é a filhote direta do iluminismo, além da fase do terror, ela também praticou massacres em regiões da França. Né? Tem a região da Vendéia, por exemplo, em que os camponeses, era uma população camponesa, isso aí é terrível. Eles foram massacrados simplesmente porque se recusaram a abandonar a religião católica. Os revolucionários chegaram lá e fizeram assim torturas inomináveis com aquelas pessoas, simplesmente porque eles se recusavam aos postulados da revolução. Né? Certo. Por quê? Porque o iluminismo, um pouco antes, uma fase algumas décadas anteriores, ele vai colocar como referência a razão como uma deusa. Quem se recusa aos seus pressupostos faz parte daquela massa ignorante que não é nem sequer humana. E se não é humana, eu posso fazer o que bem entendo com essa massa. Ou ela se submete, né? Ou então eu posso massacrar. Então aquele que a gente conceito vê no nazismo assim, também, né? No nazismo, no socialismo soviético, com um outro enfoque, mas um fundamento muito semelhante. E basicamente na China. Essa diferença de visão da natureza humana, né? Exatamente. A natureza humana é algo que eu tenho que modificar. Essa pretensão está presente no iluminismo também, né? De fazer com que o meu grupo, né, de filósofos iluminados, nós vamos modificar a natureza humana e fazer com que ela seja melhor. Como nós temos a verdade, aqueles que se recusarem a seguir os nossos pressupostos, eles podem ser massacrados, trucidados, eliminados da face da Terra. Né? E aí se vê aquela coisa do grande amor à humanidade, que normalmente esconde um ódio à pessoa humana. Né? Amam tanto a humanidade que destroem as pessoas, matam as pessoas em nome da humanidade. Em nome da humanidade. Essa é a principal contradição, eu acho. Né? Essa é a principal contradição. Ela vai estar presente em todos os movimentos revolucionários posteriores. Totalitaristas. Porque o iluminismo acaba sendo um pai de todos os nossos problemas, dos nossos movimentos revolucionários. Sejam considerados mais à esquerda ou mais à direita, não importa. Né? Todos eles vão trabalhar com algum pressuposto iluminista. Esse é o nosso grande problema. Uma outra coisa bem interessante, que essa realmente eu não sabia, né, foi a Gertrude que me falou,
pela leitura do livro, uma das coisas que os iluministas defendiam era que as crianças fossem criadas pelo Estado. Bem parecido com o que faziam na União Soviética, né? Sim. E por que as crianças deveriam ser criadas pelo Estado? Porque elas estariam livres de pais reacionários, né, que poderiam criá-las dentro da superstição religiosa e fora da razão, e porque elas, sendo criadas pelo Estado, elas aprenderiam a pensar no bem comum. Mas aí é outro detalhe, a gente não tem que se enganar com essa expressão bem comum. Bem comum não quer dizer, para os iluministas, o bem de todos. Bem comum é aquilo que eles determinam como o bem para todos os homens, a partir do que eles entendem como bem deles, embora eles disfarcem isso, né? Porque eles são as pessoas racionais, pessoas que fazem um bom uso da razão, né? E aquele homem da massa, aquele que não é capaz de uso da razão, ele tem que viver conforme eles determinarem que seja o bem dessa pessoa. Eles não estão se preocupando muito com o bem do homem comum. Certo. O homem não é comum a mesma praticamente... ideia de bem comum, de finalidade que a gente tem hoje, né? Exato, exato. Hoje, quando a gente fala em bem comum, nós estamos falando um bem geral da sociedade, né? Que pode eventualmente não ser exatamente o interesse de algum grupo específico, pode não ser tão bom para algumas pessoas, mas que de um modo geral resulta num bem para o conjunto da sociedade, vamos dizer assim. Para o bem viver de uma sociedade. Exato, porque não se consegue, não existe, por melhor que seja a tentativa, basicamente é impossível conseguir que todos sejam plenamente satisfeitos em todas as suas realizações pelo Estado, né? Através de algum postulado ou de alguma medida. Né? Então, o bem comum, ele necessariamente tem que ser o bem da sociedade, mas alguém vai ficar insatisfeito nessa história. Perfeito. Né? É só participar de uma reunião de condomínio que a gente consegue ver bem. Exatamente. Tenta extrair o bem comum dali, né? Sempre vai ter alguém que vai ficar insatisfeito e vai ter que se trabalhar com a maioria. Mas também... Oi? Não, pode falar. Não, eu digo também, a gente tem que pensar assim, bem da maioria, o bem comum, ele é atingido quando eu consigo fazer com que as pessoas tenham os meios para atingir o seu bem por si mesmas. Né? A gente também trabalha muito com esse conceito, e isso é outra coisa que vem do iluminismo. Né? No iluminismo tem a coisa do Estado. O Estado provendo tudo. O iluminismo francês tem muito disso, e a França é assim até hoje. Né? Os franceses querem tudo dado pelo Estado. Gostam muito dessa coisa estatista e tal. Né? Muito diferente das culturas britânica e principalmente norte-americana. Né? Mas se a gente for pensar no bem comum, na forma de instrumentalizar o bem comum, isso significa passa muito por dar meios para que as pessoas atinjam o seu bem. Tenham as condições dentro da sociedade para que elas busquem dentro daquilo que é lícito. Claro, se alguém imaginar, por exemplo, que o seu bem vai ser atingido matando o outro, sinto muito, não tem como. Vai haver regras. Tem que existir um contrato inicial, né? Exato, as pessoas têm que obedecer a algumas regras mínimas de restrição. Não se pode fazer simplesmente tudo o que se quer. Né? Perfeito. Mas dentro disso é viável que as pessoas atinjam o bem pelas suas próprias forças. Perfeito. E eu acho que para a gente finalizar, acho que a gente já falou bastante, como que essas ideias... Deu espaço ainda para o pessoal... Tem que dar espaço para o pessoal perguntar, né? Pessoal, quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade, né? Claro, perfeita. Como que essa influência do iluminismo ela se reflete hoje, né? Especialmente em tempos que estamos vivendo agora de pandemia, de restrições de liberdade, das pessoas, por assim dizer, querendo que o Estado controle muitas coisas, né? Pedindo controle, né? Também dando credibilidade total à ciência, né? A ciência no sentido
amplo, né, que a gente vem tratando aqui, né? Como isso tem esses fundamentos aí, né, no iluminismo? Como é que tu vê, como é que tu enxerga isso, nesses Olha, reflexos? eu acho que a pandemia veio dar um checkmate nesse conceito, porque já deu outras vezes, né? Que a nossa geração é a primeira vez que está passando por isso, né? Mas desde o tempo do iluminismo, desde lá do finais do século XVIII, já houve epidemias mais localizadas, já Sim, houve epidemias, assim, a gripe espanhola em 1917, 1918 ali, que foi terrível e matou milhões de pessoas, né? Então já houve esses checkmates, a humanidade parece que não aprende muito. A ciência não tem todas as respostas, e é basicamente isso que nós estamos vendo. A gente está vendo aí os cientistas, os médicos, né? As pessoas responsáveis buscando. pela saúde de um modo geral, buscando, pesquisando, etc., mas correndo atrás. Né? Porque não existe não existe dentro da ciência esse pressuposto de que a ciência domina tudo. Né? Então, esse é o grande checkmate que repetidamente a natureza dá nesses pressupostos iluministas de que o homem agora tem, Controla. por causa do domínio das ciências naturais, ele tem o controle de tudo. Não tem. Estamos tomando mais um checkmate da natureza. Né? Devíamos repensar, voltar um pouco ao entendimento que o homem medieval tinha de si mesmo, né? Porque as forças da natureza, a gente, claro, quando nós estamos todos muito bem, comodamente, com a nossa internet, né, podendo sair de casa, beijar e abraçar todo mundo, etc., dentro das condições normais de temperatura e pressão, a gente nem pensa nisso. Mas pode acontecer a qualquer momento que o vulcão explode num determinado lugar, causa um tsunami, né, aí destrói uma cidade. E aí, todo esse conforto, todo esse aparato científico não vai servir para absolutamente nada. Há pouco Perfeito. tempo, pouquíssimo tempo, acho que não faz 2 meses, talvez não faça 2 meses ainda, um dos vulcões ali da família Krakatoa explodiu, entrou em erupção. É, foi recente. Né? Ó. E não teve assim nenhuma previsão, simplesmente a notícia apareceu. Casualmente eu estava até acordada, porque para nós a notícia veio já era madrugada, né? E eu olhei e levei um susto, puxa o Krakatoa, porque eu estava na cabeça com aquela explosão do Krakatoa que teve no final do século XIX, que todo o arquipélago simplesmente desapareceu Sim, e levantou dizimou. um novo, dizimou tudo, foi um horror, né? E aí eu pensei, puxa, de novo aquela mesma coisa, eu já estava pronta para ver notícia de morte, destruição, etc. Não, foi um pouco menor, né? Sim, Então a coisa não foi tão tumultuada assim. Mas imagina, eles não conseguiram nem sequer prever a erupção do mini Krakatoa lá, que faz parte de uma zona vulcânica, de uma zona que está em constante movimentação de magma e tal. Né? Isso quer dizer que a nossa ciência é extremamente limitada. E se a gente voltasse um pouco àquele entendimento que o homem medieval tinha, de saber que ele faz parte dessa natureza e de uma certa forma está sujeito a isso, certamente algumas coisas poderiam ser melhor tratadas. Né? sem dúvida, Claro que sem aqui, dúvida. lógico, eu não vou nem entrar nas hipóteses assim, porque o vírus foi criado em laboratório, né, guerra Sim, biológica, isso não dá para a gente não tem como conjecturar, saber. né? É. Não tem como saber. Mas A gente está pressupondo aqui, sempre. é um vírus. Eu não me lembro agora quem falou, mas a gente está sempre a um passo do caos, né? Uhum, E a gente conseguir relembrar isso, né? Faz bem em alguns momentos, né? Porque a gente exato. tem essa Outra sensação de coisa que é, segurança, né? outra coisa que é bem interessante, eu até não sou muito aficionada, né, mas o Zé, meu marido, o pessoal não conhece, mas o Gustavo conhece, gosta muito dessa parte de astronomia. Então, Sim, seguidamente, a gente assiste programas falando sobre o universo, constelações, galáxias e tal, né? E seguidamente, quando a gente assiste esse tipo de programa, mesmo não me ligando muito nessas coisas, a gente olha e vê assim, puxa, qual é a probabilidade de um meteoro acertar a Terra? Ou de um cometa? Né? Enorme, enorme.
É Mas enorme. não acertou. Por que que nenhum destruiu a Terra? Probabilidade imensa. Nenhum nos bateu aqui. Nenhum. E olha que tem alguns meteoros que são de um tamanho bem considerável. E se caírem aqui, vão cair fazendo um estrago imenso. Né? Nós teríamos todas as condições propícias para ter uma nova era glacial, que se supõe que causou a extinção dos dinossauros, mas ninguém tem muita certeza também, é uma Sim, teoria sim. só, uma hipótese científica. Nós teríamos todas as condições para ter uma nova era glacial, uma boa parte da humanidade, se não toda, seria extinta. Né? Nós poderíamos entrar num evento de extinção em massa, mas casualmente não aconteceu isso em milhares de anos. Pois é. Por que será? Né? Então, aquela coisa da gente se enxergar também como fazendo Essa parte de um resposta que a gente universo. vai. Essas respostas, essas perguntas são aquelas que a gente vai buscar no campo filosófico, né? Exato. Que a ciência Aí é não onde a traz, né? ciência, aí é a fronteira aquela, né, que a ciência não pode tentar ultrapassar, porque aí vem muito de especulação e até daquilo que se entendia como certeza na antiguidade, né? Retomando um pouco a tua pergunta sobre certeza e verdade, quando se falava em evidências. Uhum. Né? Porque, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, vamos tomar um exemplo básico, Santo Tomás de Aquino, filosoficamente, prova a existência de Deus. Se a gente passa isso para um homem moderno, ele vai dizer assim, mas isso aqui não prova nada. Né? Por que não prova nada? Porque eu não posso chegar no final da leitura de Santo Tomás de Aquino e dizer, bom, então agora eu vou em tal lugar e vou enxergar Deus. Sim. Né? Ou eu vou ligar para o número X e vou falar com Deus no telefone. Né? Não, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Pela dedução filosófica, Santo Tomás me dá toda a evidência de verdade que vai me levar a concluir que de fato Deus existe. Uhum. Né? A partir daí, claro, eu vou ter mais uma série de perguntas abertas. Perfeito. Eu Perfeito. não vou ter aquela certeza científica, mas eu posso ter a certeza moral, porque eu estou tendo todos os meios possíveis para chegar perto da verdade. Né? Então, verdade e certeza nem sempre são sinônimos. Podem Ótimo. ser quando eu vou tratar disso no campo científico. Quando sai do campo científico, eu provavelmente posso chegar até a verdade sem ter aquela certeza científica dela. Vou ter a evidência da verdade. Aí Perfeito. sim entra o papel da razão humana, né, Em de discernir olhar para isso. essas evidências, discernir isso e aceitar que está enxergando a verdade, que chegou próximo da verdade, e se submeter à verdade. Né? Porque a Eu costumo razão, como o brincar. iluminismo. Não, eu Oi, costumo só para brincar que concluir em a frase, né? vai lá, termina. Mas não, a razão como o iluminismo colocou, ela em determinado momento parece que determina a verdade. E não é A uma, são verdade não. várias, né? Exato, a verdade não é algo que eu determino, a verdade é algo ao qual eu me submeto. E é isso, é isso que eu ia me referir agora, que eu brinco aqui em casa, às vezes a gente acorda de manhã, liga o rádio, e a gente está numa era de num momento de tantas incertezas, né? De tanta informação também, que a gente tem meios hoje, né? De acordar de manhã e olhar no celular, tem milhões de informações. Que eu cheguei num momento, eu brinco, né? Que eu ligo o rádio de manhã o apresentador fala, são 8h15 e tá 19 graus. Eu falo, eu não acredito. Eu abro a janela e vou lá olhar, entendeu? Vai lá olhar. Eu já não acredito. Que problema, né? Eu não consigo acreditar mais na informação, eu não consigo mais acreditar nisso, né? Mas, Dani, finalizando aqui, te agradeço. Nós estamos chegando, acho que já são quase 8 aqui no meu relógio, e o Instagram, ele daqui a pouco ele O vai nos Instagram, encerrar aqui. aí ele Eu não sei se corta de alguém quer fazer vez. uma pergunta. Deixa eu ver. Ele dá um aviso, ó, faltam 30 segundos, ó. 30 Nossa, segundos. Então, Dani, obrigado. eu que Obrigado por aceitar o agradeço. convite. Vai ficar Foi disponível uma aqui. Eu quero ver se eu alegria. consigo baixar e coloco no YouTube. E vamos fazer mais, Perfeito. vamos trazer uns assuntos. Eu quero trazer o Zé também para conversar com ele.
Não, com certeza, já vou fazer a intimação para ele aqui. Pode deixar. Então tá. Obrigado, Dani. Tá? Obrigado Muito. mesmo. Eu que agradeço mesmo. Valeu, desculpa